Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Sociologia aqui na nossa unidade 1, né? Estamos aí iniciando esse processo aí de aula. Eu sou o professor Jefferson, vou estar com vocês nesta nossa aula, que é a aula de número 3, né? Vamos dar uma olhada aí, objetos de conhecimento, relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado, conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Esta aula, como a gente está vendo no detalhamento, pessoal, vai falar sobre projetos de desenvolvimento na região amazônica. A gente vai ver como que o poder, como que os governos em geral têm lidado com o próprio país onde a gente vive, com a própria região aqui onde a gente vive. Beleza, pessoal? Então, vamos prestar atenção porque as decisões tomadas, né, no nível federal acabam impactando aqui, ó, os seres vivos, os seres humanos que estão presentes aqui no território brasileiro e na região amazônica. Vamos dar uma olhada. Pessoal, região amazônica, quando a gente fala sobre isso, a gente está basicamente falando sobre a floresta, não é mesmo? Nós temos aqui, ó, no nosso mapa, né, aparecendo a região que a gente conhece como a Amazônia, né, a floresta amazônica, um dos biomas mais ricos em biodiversidade, né? A gente verifica que a floresta amazônica ela é tão grande que ela nem está só no Brasil, né? Ela está presente nos outros países vizinhos aí do território brasileiro, né? Além disso, pessoal, tem uma diferença bem básica aqui, nós estamos no ensino médio, mas é muito importante a gente lembrar a diferença entre a Amazônia, Amazonas e região norte. A Amazônia é aquela região lá onde tem a floresta amazônica, mas a região norte, ela vai pegar somente os estados oficiais do território brasileiro, né? Onde fica aí o Amazonas, o Pará, Rondônia, né? Roraima, o Acre, Tocantins. Todos esses estados compõem a chamada região norte, mas a floresta amazônica, ela passa a região norte, né? Pega um pedaço do Mato Grosso, pega um pedaço do Maranhão e dos outros países. É uma área, aqui no caso da região norte, que tem mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, né? Envolve aí os maiores estados do Brasil estão aí, né? O Amazonas e o Pará. Então já tem uma diferença importante, né? Amazônia é a floresta, região norte são só os estados ali, Amazonas é só o estado do Amazonas, né, o território ali. Então essa já é uma diferença ali bem básica. O que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, é mostrar alguns eventos de intervenção estatal, como a gente vai ver nessa próxima imagem, na chamada Amazônia Legal, que é exatamente essa que está aparecendo na imagem, né? Você tem ali a floresta amazônica, onde o governo federal acabou decidindo que nessa área por onde percorre a floresta amazônica foi definido que vai ter que ser uma área protegida, uma área que tem que ser controlada pelo governo. Lembra do que nós falamos no começo? Decisões do governo federal, elas atingem a população em certa medida. A primeira delas é o quê? Garantir as fronteiras do Estado brasileiro. Então existem aí, quando a gente fala de intervenção do Estado na área da Amazônia, a gente está falando, por exemplo, numa questão, primeiro, questão da federalização das áreas. Aquela pontinha onde fica o Acre, onde fica o Amazonas, tem que ter o governo federal ali, tem que ter pessoas ali, né, contemplando aquelas áreas ali para garantir que o território do Brasil é controlado pelo Brasil e o território da Colômbia, do Peru, é controlado por esses países. Em segundo, a gente tem também na história aí do Brasil, né, nesses projetos aí de controle da Amazônia, a questão mesmo da colonização dessas áreas. A gente vai ver mais para frente, né? O governo tomou algumas atitudes que fez com que pessoas saíssem de outras regiões e fossem para a Amazônia. E em terceiro, pessoal, tem aí a questão do uso das técnicas modernas, não é? A gente tem ali justamente para tentar garantir uma melhoria na produção de tecnologia, a gente vai falar de Zona Franca daqui a pouco, e tudo isso para tentar fazer com que essa área que aparece aí em verde seja povoada, que tenha produção econômica e que seja bem controlada. Por isso que a gente vai voltar um pouquinho no tempo ao longo dessa aula e verificar a chamada Operação Amazônica, né, que é a chamada federalização da Amazônia. A gente está falando aqui, pessoal, basicamente
desde o período do governo militar. Claro, antes já aconteceram outras coisas para tentar garantir o território brasileiro como a gente conhece hoje. Mas nessa aula, gente, a gente vai ver o que o governo fez desde ali do período militar até momentos mais recentes. Então, vai ser basicamente assim essa aula. Quando a gente fala de operação amazônica, a gente está falando do governo militar ali, década de 60, né? Final da década de 60, quando o Brasil cria alguns órgãos, algumas superintendências regionais, né? A gente tem a própria, no nosso caso aqui, a SUDAM, né? A Superintendência ali de Desenvolvimento da Amazônia, o Banco da Amazônia, que é o BASA, né? O INCRA, né? Que também ajuda na questão ali da reforma agrária. Todas essas instituições criadas ajudaram nesse sentido. E aí, pessoal, foram tomadas algumas medidas institucionais ali justamente para aquilo que a gente falou no começo da aula. Um governo precisa garantir o seu território e as pessoas que vivem naquele território ali. Então, vai se criar algumas ações lá em cima. É necessário que a região amazônica seja ocupada, tenha produção econômica. Então, vai se criar um dispositivo de leis e essa lei vai valer para essa área aí, né? Então você tem no território brasileiro áreas muito desenvolvidas, né? Lá na década de 60, São Paulo, o sudeste brasileiro de maneira geral, mas a região norte era praticamente inabitada, né? Um chamado vazio demográfico. É por isso que surgem os chamados grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia. Os grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia, pessoal, que a gente vai ver ao longo dessa aula aí, né, elas envolvem exatamente essa questão, né, de precisamos, a gente está pensando aqui como governo federal, certo? Década de 60. Precisamos fazer com que estas áreas do Brasil que estão inabitadas, com poucos habitantes, elas sejam ocupadas de alguma forma e que a floresta seja garantida, que o nosso território seja garantido. Então aqui a gente tem algumas dessas ações que a gente vai comentar aqui, por exemplo, e a gente está falando lá da década de 60, 70 no território brasileiro. A gente tem, por exemplo, as chamadas florestas de rendimento, né? O que o governo fez? Ele criou 12 áreas ali, né, espalhadas pela Amazônia, né, e justamente para tentar fazer a produção de madeira nessas áreas ali, né? Governo federal. A gente também teve uma iniciativa privada, que foi o chamado Projeto Jari, né? A gente tem ali, que tem toda uma intenção, né, de ocupar aquelas áreas ali, né? E a gente tem, ao longo da história da Amazônia, né, da região amazônica de maneira geral, projetos como esse de usar, né, de produzir, de gerar ali certos empreendimentos nessas áreas. Porque se a gente tem um governo presente naquelas áreas ali, a gente tem o que? A garantia do território. Então, nós que moramos na região amazônica, pessoal, nosso dia a dia, a nossa vida, ela é baseada, sim, em decisões que são tomadas lá em cima, né? O território do estado do Amazonas, ele segue um conjunto de leis, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, e a nossa vida, mesmo que a gente não perceba, ela é resultado disso. A região amazônica, até hoje, ainda tem uma quantidade de florestas muito grande por conta de decisões que a gente não sabe de onde vieram, mas vai conhecer algumas delas nessas aulas, mas que de alguma forma estão permitindo com que a vida continue dessa forma, né? Então a área desse projeto aí, o projeto Jari, que a gente está vendo agora nesse momento, era basicamente para produção ali, né, de extração de jazidas minerais, né, bauxita, ferro e tudo mais, que tinha de elementos, que tem ainda até hoje, né, de elementos ali, de minérios, né, para serem gerada melhoria, né, na economia aqui da região amazônica. É sempre bom lembrar, ocupação do espaço é importante para povoamento, mas também para geração de riqueza. Desde aquela época, o governo brasileiro foi tentando utilizar esse espaço aqui da região amazônica para gerar riqueza, para gerar dinheiro. E a extração de minérios, a extração de madeira era importante nesse sentido. Outro grande projeto de desenvolvimento na Amazônia do passado, né, é a chamada Polo Amazônia. O que era a Polo Amazônia, pessoal? Temos aí alguns polos de desenvolvimento, né, alguns polos de desenvolvimento agrário, mineral aqui na região amazônica, e que foi criado lá na década de 70, né? Onde a gente tem aí a questão da produção agroindustrial nessa área do território
brasileiro, né? A gente tem então, vamos ver nessa próxima tela, esse mapa mostra aí, a gente vai dar uma olhada nesse próximo mapa agora aí, né? Vamos dar uma olhadinha nele, né? E onde nesse mapa, pessoal, ele traz aí em coloridinho aí, exatamente esses polos de produção mineral. Olha lá, por exemplo, o que está em laranja na tela ali, Rondônia, uma parte do Acre, né? São projetos de colonização. Olha ali onde está a capital do Amazonas, Manaus, que tem um círculo roxo ali. É o projeto Zona Franca de Manaus, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente tem ali, então, outras áreas que a gente vai dar um destaque para elas agora, que são 15 áreas específicas desses polos de desenvolvimento que a gente mencionou agora há pouco. Temos aí essa área onde fica o Rio Xingu e o Rio Araguaia, né, lá no Mato Grosso, que passa, né, pelo Mato Tocantins, Maranhão, né. Temos aí um segundo projeto na área do Carajás, a gente vai falar sobre Grande Carajás daqui a pouco, é uma área aí, né, no Pará. Temos aí toda essa área também que passa nessa porção mais central entre Tocantins e o Maranhão. Temos aqui essa parte que passa pelo Rio Trombetas, né? Passa na região de Trombetas, lá no estado do Pará. A região de Altamira também é um polo importante, foi um polo importante nesse período da história. Aqui o estado do Acre também, né, teve alguns projetos de desenvolvimento nessas áreas. O estado de Rondônia também teve projetos ali, né, de mineração, tanto é que isso tem uma coisa que se reflete até hoje, né, que é o desmatamento muito forte em Rondônia em comparação com os outros estados. Uma das causas é isso, esses projetos aí, né? No Amapá também a gente tem um outro polo de desenvolvimento que foi, né, elaborado lá na década de 70, governo militar. Temos também o polo ali ao longo do rio Juruá, né, e do rio Solimões, no estado do Amazonas. A área aqui de Marajó também, ó, lá no Pará, né? Também é uma área onde foi fomentado bastante a questão agropecuária, né? Temos aqui a área que fica no limite entre a Amazônia e a Caatinga, uma zona de transição, né? Entre a Amazônia e a Caatinga lá no Nordeste, né? A pré-Amazônia maranhense. Em Roraima também houve, né, outro polo de desenvolvimento. Aqui ao longo do rio Tapajós, no Pará também, né? Todas as áreas próximas aos rios têm uma importância econômica para as decisões do governo. O rio Juruena, né, o polo do rio Juruena, também lá no Mato Grosso, também era um polo importante, assim como o rio Aripuanã, né? A gente tem ali, então, pessoal, todos esses polos que a gente viu agora há pouco servem, né, como grandes polos de desenvolvimento aqui na Amazônia, lá na década de 70, né, justamente para, que a gente vê aqui, né, desenvolver a região amazônica de uma maneira que seja o quê? Que gere lucro, que gere ocupação desse território, né? E aí teve muitas pessoas que acabaram vindo para essas áreas para participar desse processo, né, de produção das coisas. Um desses projetos que são muito famosos aí tá na memória afetiva das pessoas é o projeto Grande Carajás, né, lá da década de 80, né, onde lá na área de Carajás, né, do Pará, ficou muito famoso, né, questão lá de Serra Pelada, mas também de outras produções econômicas, né, como é o caso do manganês, do cobre, do níquel, do ouro, né, como a gente tem um exemplo ali da área de Serra Pelada, mas que o projeto Grande Carajás envolveu tudo isso, né, a extração de minérios. Além da questão do Carajás, né, da Polo Amazônia, vamos ver outro grande projeto, né, que é o PIN, né, o Programa de Integração Nacional, também do período militar, onde o objetivo era realmente colonizar essas áreas ali, né? A gente tem, então, esse processo ali de ocupação dessas áreas. Na próxima tela a gente vai ver, inclusive, né, na época que esse processo aí foi acontecendo, né? Na época que esse processo aí foi acontecendo, o Garrastazu Médici, que era um dos presidentes da época do período militar, tem uma frase aí foi muito comum desse período da história, né? Vamos mandar terras, né, para terras sem homens, né? Mandar os homens sem terra do Brasil para terras sem homens na Amazônia. Uma frase famosa aí, né? E a gente tem exemplos desse período da história onde pessoas iam trabalhar nesses projetos de desenvolvimento. E um dos exemplos aí é a BR-163, a BR-319, né, a gente tem também, a gente tem a Perimetral Norte, a BR-010, né, que cruza lá Brasília, a BR-316. Então as estradas são exemplos, né, de construções nesse sentido. A gente também tem a BR-174, né, na próxima tela a gente está vendo aí, que também tem
teria, né, essa função, né, de ligar Manaus às outras áreas ali, pegando também a Venezuela. Então são decisões que foram sendo tomadas lá atrás que, de certa forma, ainda estão presentes aqui, projetos de infraestrutura, né? A gente tem também outro grande projeto aqui na Amazônia que aconteceu, né, que foi o Proterra, né, também da década de 70. A ideia, pessoal, aqui, a gente está falando lá de mineração, já falamos de ocupação, já falamos de construção de estradas, e aqui, pessoal, a gente está falando de dar terras, né, de promover ali a questão de ceder terras para aquelas áreas ali, nas áreas de atuação da Sudam, aqui na Amazônia, e da Sudene, lá no Nordeste, né? Então, o território brasileiro ele tomou algumas atitudes ao longo da história de tentar ocupar essas áreas aqui. O que a gente vai ver agora, pessoal, é um desses grandes projetos do período militar que tem muitas críticas até hoje em dia, mas que aconteceram lá naquela época. Um deles, que é muito famoso, é a rodovia Transamazônica. Vamos ver como é que ela funcionava? Como ela funcionava, enfim. Vamos dar uma olhada em informações gerais sobre esse grande projeto de infraestrutura do período militar aqui no Brasil. Transamazônica BR-230. A rodovia Transamazônica foi concebida e construída durante o governo militar de Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974. A BR-230 tem seu início em Cabedelo, na Paraíba, e termina em Lábrea, no Amazonas, cortando o Brasil no sentido leste-oeste. O objetivo da rodovia era interligar a região norte ao restante do Brasil, mas também promover o povoamento da Amazônia, considerada um vazio demográfico. Muito bem, pessoal, a Transamazônica até hoje é motivo de críticas porque é muito difícil, né? Uma rodovia tão grande, tem problemas ali de infraestrutura muito grande. Tem outra ação que foi tomada lá atrás, aqui no território brasileiro, pelo governo federal, que impactou a vida de muitas pessoas e ainda impacta até hoje, que é a criação, né, da Zona Franca de Manaus. A gente tem ali um exemplo de fábrica aqui, né? Ela foi criada lá em 1967. E esse modelo Zona Franca, foi pensado, né, justamente ali para reorganizar, né, a produção econômica no Brasil usando a nossa região. Então aqui chegaram-se as indústrias, lá na década de 60, chegaram as indústrias e, consequentemente, trabalhadores vinham trabalhar para cá, né, e isso foi aumentando. Lembra do que eu falei na aula, no começo da aula? Decisões lá de cima afetam a vida de muitas pessoas aqui. E a gente tem, ao longo de todos esses procedimentos que a gente viu ao longo dessa aula, né, qual foi a consequência para as pessoas? As pessoas saem de outras regiões do Brasil e vêm trabalhar nessas construções de estradas, extração de ouro, nas fábricas da Zona Franca de Manaus. Então surge uma nova dinâmica na população das cidades. A gente está falando aqui de governo militar, mas a partir de agora, pessoal, a gente vai falar sobre o período da República Democrática, né, no Brasil, né, com eleições diretas, após 1988. Né? Teve alguns projetos do período FHC lá, né, o Acelera Brasil, né, o projeto Brasil para Frente Brasil, Avança Brasil, enfim. E na década de 90, né, durante o período FHC, mas a gente vai lembrar agora aqui os projetos já no governo Lula, por exemplo, né? Lá em 2007, a gente tem ali o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, né? Ele foi lançado nesse período, e a lógica, pessoal, é a mesma: melhorar a estrutura do Brasil, para fazer com que os fluxos de transporte, de produção de riqueza, aconteça. A gente tem, por exemplo, obras no transporte terrestre, lá no eixo logístico, obras na questão de energia, né? Com evolução ali nos setores elétricos, né? E isso também impacta o C, que a gente vai ver agora aí, né? O eixo da infraestrutura social. Um dos programas, que é o Luz para Todos, né? Ele é um exemplo desse processo, né? Olha só que interessante, para você ter energia elétrica tem que ter todo um sistema de postes, de cabos, né? De subestações de energia, e isso acaba impactando mesmo, porque tem que ter pessoas para trabalhar nisso, né? Então, parem para pensar, para ter os postes, para chegar a energia, tem que ter pessoas ali. E essas pessoas só estão trabalharam em coisas assim porque o governo federal, os governos estaduais, enfim, definiram que deveria ser assim. Né? E o PAC 1,
e o Acelera Brasil, os outros da década de 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, também aconteceram nesse sentido, né? Em 2011 surge o PAC 2, a gente vai ver até a logo deles aqui agora, né? O PAC teve essa função de melhorar, né, a questão da infraestrutura no Brasil. O objetivo do PAC, pessoal, é basicamente atualizar o que foi feito no PAC 1, né? Então, tudo que foi feito lá no governo Lula, a gente vem no PAC 2 com o governo Dilma, né? Na próxima tela a gente tem aí, né, teve todo um planejamento para melhoria, urbanizar a favela, melhorar a questão das unidades básicas de saúde, espaços de lazer, tudo isso em parceria com os governos estaduais e municipais também, né? É até interessante, na próxima tela a gente vai ver aí alguns eixos, né? A gente tem aí alguns programas que é o prefeito que entrega, né? E acaba sendo até um pouco injusto. É o prefeito que entrega e às vezes o prefeito fala como se fosse uma coisa dele, né? Quando na verdade a verba, o dinheiro, ele surge a partir de uma lei, esse dinheiro ele é alocado para o governo estadual e do governo estadual ele é alocado para o governo municipal. E aí sim as obras acontecem, as mudanças acontecem e tudo mais, né? A gente tem aí, né, vários exemplos de coisas que aconteceram com relação ao PAC, né? Um deles que ficou bem famoso, até hoje é famoso, né? É o Minha Casa Minha Vida. Mesma coisa, dinheiro do governo que vai para uma instituição bancária, que vai para uma empresa de construção, que tem pessoas trabalhando para fazer a construção, onde uma pessoa compra essa casa e ela vai pagando aquilo ali. Observam como tem muita gente envolvida nessas situações, né? Pessoal, a gente vai verificar então agora que, além da questão, né, da infraestrutura e tudo mais, existe muita preocupação dos governos federais em geral com a questão do ambiente, né? Pessoal, após a Constituição Federal, como a gente vai ver na próxima tela aí, né, a gente teve todos esses processos. Lá no governo militar, a gente teve lá, né, aquelas outras construções que a gente viu. Após a Constituição de 1988, né, teve toda ali essa percepção do Estado como da pessoa que ocupa a cadeira de presidente, né, da República, de ser aquele grupo, se juntar com pessoas que planejam, que fomentam, que articulam esse desenvolvimento de um país, né? Como a gente vai ver na próxima tela ali, instituições como a BNDES, os ministérios em geral, todos eles ajudam, né, na questão do desenvolvimento das políticas para as pessoas. Então a gente está falando aqui de obra, a gente está falando de governo e tudo mais, mas tudo isso muda, né, a dinâmica das sociedades em geral, principalmente aqui na nossa região amazônica. Então, quando a gente fala de política pública, a gente está falando exatamente, né, da questão da gestão territorial na Amazônia, justamente para fortalecer todas as pessoas que vivem, né, nesses municípios aí. Então, pessoal, quando a gente fala de política pública aqui na Amazônia, a gente tem aí uma série de exemplos, né, que tentam buscar, por exemplo, a questão do desenvolvimento sustentável. Se a gente está falando de Amazônia, a gente está falando de floresta, não é mesmo? E a floresta, ela tem tido uma preocupação muito grande com a floresta amazônica, né? Principalmente os governos já após 1988, né? Essa coisa de equilibrar crescimento da natureza com a economia, né? Com o crescimento da riqueza. A rodovia transamazônica que a gente viu agora há pouco, ela devastou toda aquela parte por onde a estrada passa e, ao mesmo tempo, vilas foram sendo criadas ali ao redor da estrada e tudo aquilo ali foi desmatado. E até hoje a Transamazônica, pessoal, ela ainda precisa de reparos. Tem áreas da Transamazônica que não é asfaltada até hoje. Quando chove, acaba o que já está asfaltado e isso acaba prejudicando. Então, obras como essa, elas são muito mal vistas, né, agora com a percepção de hoje em dia. O Fundo Amazônia, pessoal, é uma dessas instituições que ajudam, né, a fomentar a questão natural. Foi criada lá em 2008. E como é que funciona, pessoal? O BNDES, como a gente está vendo aí, né, a gente vai ver agora aqui em seguida a questão do objetivo, é exatamente de receber doações para preservar a natureza. Basicamente, preservar e tornar ali o uso sustentável das áreas da Amazônia legal. O Fundo Amazônia, pessoal, é gerido ali pelo BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco aqui do Brasil, né, gerido, né, pelo governo federal, e é ele que capta esses recursos. Seja ONGs que doam para esse fundo, muitos governos de outros países também ajudam, né, Noruega, países europeus em geral, Estados Unidos,
doam para esse fundo, e é nesse fundo onde são feitas as obras de preservação, de uso sustentável da Amazônia, né? Temos até aí mais informações de leis aí, né, agora em 2008, 2023 houve uma atualização, né, sobre a questão da governança. Já vê basicamente como é que funciona no comitê orientador. Então esse fundo, pessoal, ele é gerido pelo BNDES, tem pessoas desse comitê orientador que vão definir que tipo de ação vai ser feito. É manejo de pirarucu? É o corte ali de madeira para ser usado de maneira sustentável, né? Como é que vai ser feito? Essas decisões são tomadas a partir desse comitê que vai orientando, a partir do que o governo federal quer, o que vai ser feito aqui, né? de incentivo, né? Para onde esse dinheiro vai ser alocado. O comitê técnico tem essa função, né? Com participação ali do Ministério do Meio Ambiente, né? E tudo isso para acompanhar, por exemplo, questões relacionadas a desmatamento, né? Tem toda essa preocupação nesse sentido. Então a gente vai ver aqui na próxima tela, com relação às políticas públicas ali do Fundo Amazônia mesmo, né? Continuando ali, a gente tem ali gestão de florestas públicas, né? Tudo isso tem essa preocupação, né, com relação às florestas públicas da Amazônia, o controle, a fiscalização ambiental. O que significa isso aqui, né? Na próxima tela a gente vai até ver outras opções. Manejo sustentável, né? Aquela coisa, equilibrando a economia com a preservação da natureza. As atividades econômicas que possam gerar dinheiro, mas sem acabar com a floresta, né? Outra, na próxima tela tem o zoneamento ecológico e econômico, né? A ordenação territorial. Então o Fundo Amazônia, ele hoje em dia, é uma pegada um pouco diferente de como é feito esse controle aqui da região amazônica pelo governo federal, né? Então você tem uma decisão hoje em dia, pessoal, que é baseada na questão da sustentabilidade. É de precisamos manter a floresta ali garantida, não é mesmo? Mas como é que a gente vai fazer isso? Não é simplesmente parar de desmatar, vamos parar, não pode tocar, não é assim que funciona. Você vai ter o uso daquela madeira, você vai ter a extração daquele minério, você vai ter o consumo daqueles peixes, né? O uso dos pastos, mas com uma preocupação que não permita com que seja devastada aquelas áreas ali, né? Tem ali, inclusive em áreas desmatadas também, uma preocupação nesse sentido. Então observem que a gente viu desde lá do começo da aula, pegando no período militar, qual era a preocupação na época do período militar? Ocupar, controlar, garantir e levar pessoas. As pessoas, muitas delas mudaram toda a sua vida, saíram do Nordeste do Brasil, por exemplo, muitas delas, né? E foram em direção à Amazônia para ajudar na construção da estrada. Foram em direção ao estado do Amazonas para trabalhar na fábrica lá da Zona Franca de Manaus, né? Foram para o Pará, foram para os projetos de trabalhos ali, de extração mineral, né? Serra Pelada, como a gente falou, Projeto Grande Carajás. Então tudo isso muda a vida de uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro, né? Então a pegada antes da Constituição de 1988 era aquela, né? Período militar, aquela coisa do controle, de ocupar, de gerar riqueza e tudo mais. Hoje em dia a preocupação ainda né, a questão de avançar, a questão de gerar riqueza, mas com uma preocupação com o desenvolvimento sustentável. Finalizamos a aula de hoje.